Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as aulas número 9 e número 10, que é uma aula de ecologia, que é uma introdução à poluição ambiental, e ela está no terceirão alfa, Anglo, apostila número 2, tá? Então, o que nós temos aqui? Os tipos de poluições que podem acontecer, né? E, na verdade, o que é uma poluição? A poluição é toda vez que se introduz qualquer material ou energia em quantidades que promovam alterações indesejáveis ao ambiente. O ambiente, quando ele não consegue absorver aquilo que foi produzido em excesso, essa substância passa a ser uma poluição, principalmente se ela causar uma alteração indesejável ao ambiente. O que é a contaminação? Contaminação é a presença num ambiente de seres patogênicos, que são seres causadores de doenças, ou seja, que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao ser humano. Então, às vezes eu tenho um ambiente poluído, porém ele não está contaminado, ele não está gerando ainda, a concentração que existe ali não é nociva ao ser humano, né? Porém, já há um processo de poluição. E o que é o poluente, então? Se eu tenho uma poluição, eu preciso de um poluente. Então, o poluente é aquele resíduo que, quando ele é introduzido no ecossistema, ele não se adapta ao ecossistema, o ecossistema não suporta aquela quantidade que foi inserida ali e ela gera algum efeito nocivo ao ser humano ou aos seres vivos em geral. Continuando, então, toda vez que o material ele é inserido no ambiente, numa quantidade que o organismo vivo, que eu quero dizer, o planeta Terra, ele não consiga absorver e ele começa a gerar alterações indesejáveis, e isso é uma poluição, né? Quais são os fatores causadores, os principais, né, gente, causadores da poluição? O desenvolvimento da indústria e o crescimento da população humana, porque toda vez que você aumenta muito a população, você aumenta o consumo, você tem que aumentar a produção de matéria-prima para a sobrevivência dessas pessoas e tudo mais. Consequentemente, a indústria tem que se desenvolver mais, ou seja, mais resíduos são produzidos. E as principais ações antrópicas, as principais ações humanas que geram a poluição, atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração, queima de combustíveis fósseis. Esses são os principais ações humanas que geram o processo de poluição. A poluição ela pode ser encontrada em diversos ambientes, né? Então, ela pode ser uma poluição atmosférica, ela pode ser uma poluição das águas, né? A poluição hídrica, a poluição do solo, a poluição por aumento de temperatura, que é a térmica, a sonora, a visual. Então, existem vários tipos de poluição, não só a poluição que gera... Porque quando a gente fala assim na poluição sonora, ela também, o excesso de ruído também gera um prejuízo aos humanos, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha num lugar que tem muito barulho, ele tem que usar aqueles fones, né? Por quê? Para evitar que ele tenha um prejuízo na sua audição. Quando o homem produz alguns compostos, ou então o próprio ecossistema produz algumas substâncias, ou pela ação humana, por exemplo, no caso para fazer a separação do ouro, coloca-se algumas substâncias, né? E o mercúrio, quando ele se instala em ambiente aquático, na hora da extração lá do ouro, o que acontece? Ele fica na água. E o mercúrio, ele é uma substância cumulativa na cadeia alimentar. Então, a água eu tenho um tanto. Quando eu tenho seres autótrofos aqui, as algas, por exemplo, a quantidade de mercúrio aumentou, porque tinha do animal, da alga, no caso aqui, né, da alga, e mais da água. Aí, essa alga, ela é usada na alimentação de alguns zooplâncton. Então, ele vai ter a quantidade de mercúrio que tinha nele mesmo, mais a quantidade do mercúrio que ele vai comer através da água que ele está ingerindo. Então, o que aconteceu com a quantidade desse mercúrio? Aumentou. Eu estou observando aqui que a concentração desse composto químico tóxico ao organismo
vivo, né, não só humano, ele aumenta e ele é cumulativo, né? Ou seja, o último indivíduo da cadeia alimentar ele vai ter uma quantidade maior desse composto, né? Esse processo aqui de aumento da concentração da substância tóxica até chegar, por exemplo, em humanos, né, é chamado de biomagnificação trófica, tá? Ou seja, o agente poluente ele vai se concentrando a partir do momento em que eu vou mudando de nível trófico na cadeia alimentar. E como o homem é o último nível trófico aqui, o que acontece? Quem vai estar ingerindo a maior quantidade desse composto tóxico é o próprio homem. Isso também acontece com o inseticida DDT, tá? Ele vai acontecer o mesmo processo que aqui. Ainda falando sobre a biomagnificação trófica, né? Eu coloquei aqui um desenho que também está na apostila, na página 441. Eu coloquei o desenho aqui para vocês acompanharem, né? Então, olha lá, a quantidade, o que tem na água, 0,000003 de percentual. A hora que passou pro fitoplâncton, que são as algas aqui, ó, já aumentou. A hora que passou pro zooplâncton, que comeu o fitoplâncton, já aumentou. A hora que os peixes pequenos comeram o zooplâncton, olha o que aconteceu com a quantidade de DDT, que é esse composto tóxico. E a hora que aves que se alimentam desses peixes pequenos aqui comeram os peixes pequenos, olha o que aconteceu com eles. Então, assim, quem for comer as aves, né, elas vão, o indivíduo, que seja um humano ou que seja um outro animal, ele vai ter uma concentração muito grande desse composto que é tóxico ao organismo humano. Nós temos a bioacumulação, que ela está relacionada com a idade. Conforme o animal vai ficando mais velho, a concentração daquele composto também vai aumentar dentro do organismo dele. E a biomagnificação trófica, que é a quantidade daquele composto tóxico dentro dos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Entre os grandes problemas ambientais, gente, nós temos a destruição da camada de ozônio. Então, quando a radiação ultravioleta ela atravessa a camada de ozônio, o que acontece com essa radiação? Ela quebra essas moléculas aqui, né? E ela perfura, então, essa camada de ozônio. E esses buracos que ficam na camada de ozônio, eles geram alguns problemas, né? Por exemplo, quais são os efeitos, então, da destruição da camada de ozônio? Aumento das taxas de mutações, tanto em plantas quanto em animais. Quando gera uma mutação, nós sabemos que a mutação ela pode ser benéfica ou maléfica, né? Ela pode ter o aspecto positivo relacionado com a evolução, mas ela também pode ter o aspecto negativo. E se ela gerar um tumor, um câncer, né? Tanto em plantas quanto em animais. A destruição da camada de ozônio também gera a cegueira em insetos polinizadores. Isso aqui é muito complicado, porque não tendo os insetos polinizadores, não vai ter a fertilização das plantas, não vai ter os frutos, enfim, não vai ter o processo de reprodução das plantas. E possivelmente uma diminuição drástica no número desses organismos autótrofos que vão influenciar também na concentração de oxigênio no planeta. A destruição do fitoplâncton, né, por excesso de até aumento de temperatura, queimaduras de pele, aumento na incidência de câncer, fragilização do sistema imunológico e alteração da destruição térmica e circulação de ar. Veja, gente, por ter destruído a camada de ozônio, tá? Todos os problemas que podem estar acontecendo em relação aos seres vivos que estão aqui presentes no planeta. Outro problema que acontece também em relação ao aumento de poluentes, no caso aqui de poluentes na água, quanto mais nutrientes minerais forem lançados em qualquer lugar que tenha uma concentração de água, aí seja um açude, seja uma represa ou seja mesmo um rio, quanto maior a quantidade de nutrientes minerais for lançada nessa água por ação de esgotos, por ação de uso indiscriminado de agrotóxicos,
quando você aumenta os nitratos e fosfatos na água, que é esse nome eutrofização, é o aumento de nitratos e fosfatos na água, que pode vir do esgoto doméstico, que pode vir do esgoto industrial, que pode vir do uso indiscriminado de agrotóxicos. Quando sobra muita comida na água, o que vai acontecer com as algas? Elas vão proliferar, aumento excessivo das algas. Aí a gente pensa assim, nossa, algas, que bom, né? Vai fazer um montão de fotossíntese. Mas o problema não é isso. Essas algas, elas começam a reproduzir excessivamente, tá? E também acontece que os animais microscópicos não vão ser suficientes para comer essas algas e elas vão ter uma quantidade excessiva naquele ambiente. E o que acontece com o excesso dessas algas? Primeiro que elas impedem a entrada, elas formam um tapete na superfície da água, impedindo a entrada de luz solar. E aí, a luz solar não entrando, as algas começam a morrer. E a morte das algas diminui a concentração de oxigênio e aumenta a concentração de gás carbônico e os seres aeróbios começam a morrer. E aí gera um ciclo de mortandade ou mortalidade que seja entre os seres daquela região aquática. E aí aquela água fica podre, né? Inviável à vida. Aí os animais começam a viver, os animais que passam, os seres vivos que passam a viver aí, são as bactérias anaeróbias, por causa da ausência do oxigênio. Aqui eu coloquei um slide para vocês, mostrando um processo de eutrofização e consequente floração das águas. Isso aqui, gente, é alga. Como é que a luz solar vai penetrar aqui? Então, diferente do que a gente pensa, que poderia ser um aspecto positivo, é um aspecto negativo. Então, um resumo aí do processo de eutrofização: excesso de nutrientes, aumento de biomassa das algas, redução da aeração da água, da entrada de oxigênio e também da luz solar, morte dos organismos sensíveis, né, a diminuição de oxigênio na parte inferior da água, aumento da demanda bioquímica de oxigênio, condições anaeróbias, começa a ter condições anaeróbias. Aí o que vai acontecer? Predomínio de bactérias anaeróbias e facultativas no fundo do lago, ocorrência de uma estreita camada superficial de algas e macrófitas. Então, quer dizer, haverá abaixo dessas algas uma concentração inferior de oxigênio. Isso gera uma série de problemas aí, e especialmente a mortalidade de todos os seres que são aeróbios. Eu vou colocar também, gente, um videozinho aqui para vocês sobre inversão térmica e chuva ácida, tá? Na sequência eu vou colocar esse videozinho. A ação do homem, ela gera um produto, né? Um produto não sei se tão bom assim, que é o lixo. E nas grandes cidades a produção de lixo é muito grande. E qual é o destino desse lixo? A maioria do lixo que a gente produz, ou mesmo do processo de nutrição, a gente joga pro lixo mesmo, que no Brasil vai para lixão a céu aberto. Porém, restos de alimentos orgânicos, né, de casca de batata, alface, enfim, você pode misturar com terra e folhas e fazer uma compostagem e formar um composto orgânico, é um adubo orgânico, e voltar a nutrir o solo e voltar a produzir mais alimento, né? Esse processo de compostagem, ele é um reaproveitamento dos alimentos ou das sobras dos alimentos. Aqui está mostrando um processo de compostagem. Quem já foi no sítio Boa Terra já teve a oportunidade de observar eles fazendo o processo de compostagem, né? Eles colocam as cascas das laranjas, pedaços de maçã, enfim, restos de alimentos. Colocam algumas folhas por cima, colocam mais terra, e aí vai ter uma decomposição aqui. A partir dessa decomposição vai formar um adubo, tipo rico em nutrientes, que pode ser usado para nutrir o solo novamente, né? Devolver os nutrientes minerais ao solo. Com tantos problemas ambientais, problemas ecológicos, através das pesquisas, né, eles descobriram que alguns micro-organismos, eles podem, pegar aquele composto tóxico
e fazer com que ele fique menos tóxico, pelo menos, né? Esse processo chama-se processo da biorremediação. Então você pega o micro-organismo, aquele micro-organismo vai tipo comer ou então fazer um processo de reciclagem naquele composto que está no solo e produzir um composto menos tóxico e muitas vezes um composto nutritivo ao ambiente, né? E aí o que acontece? O que isso gera? Uma redução da concentração do poluente no ambiente. Todos nós sabemos, hoje é muito comum falar em ecologia, falar em preservação de ambiente e tudo mais, então é muito comum e é muito... sempre se fala sobre a política dos 3 R's. A política dos 3 R's, ela quer dizer reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir consiste num consumo consciente, né? A gente realmente consumir aquilo que a gente produzir, sei lá, vai fazer um alimento, vai comer um pé de alface, vamos fazer um. Não, se vai comer 2, beleza, vamos fazer 2, mas sempre aquilo que realmente a gente precisa, né? E aí a gente reduzindo o consumo, a gente já diminui a produção de lixo. O outro R, que é o reutilizar, é dar uma nova utilidade a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis e que seriam jogados no lixo, né? Hoje nós temos muitos materiais que são reutilizados, mesmo para a gente em casa ou mesmo para plantar alguma coisa. Você pega uma garrafa PET, por exemplo, e você planta salsinha, cebolinha, então isso é uma forma de reutilização, né? Você pega, por exemplo, potes, aqueles potes de alimentos nutricionais que o pessoal que vai em academia usa e vai fazer um potinho para poder guardar alimentos. Então, isso é reutilizar. E reciclar é quando você pega aquele composto, sei lá, o plástico, o vidro, o papel, e manda para a indústria transformar aquele produto em um produto usável novamente, né? Isso é a reciclagem. Em relação aos agentes patogênicos, alguns agentes causadores de doença em plantas, ou seja, até mesmo em animais, né? Eu vou falar aqui em plantas, existe o controle biológico de pragas. O que é o controle biológico de pragas? Isso aqui, por exemplo, é um pulgão. Pulgão, para quem tem uma plantação, por exemplo, de alface, uma plantação de couve. Então, o que acontece? O pulgão, ele vai sugar a seiva da planta tal, e ele vai gerar prejuízos ao cara que está produzindo aquilo lá para vender ou para o seu próprio consumo. Então, as joaninhas, quando instaladas naquela plantação, elas vão comer os pulgões, aumentando a produtividade. Esse outro slide também mostra um controle biológico de lagartas, tá?